Olá, turma. Bom dia para vocês. E para quem for assistir esse vídeo à noite, boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma aula, para nossa primeira aula, na verdade, levando em consideração que a nossa primeira aula foi mais uma aula de abertura, tá, de conceitos gerais. Bom, gente, então eu sou a Carmen Rocha, vocês estou ministrando para vocês a disciplina Ambientação em EAD, aqui no curso Multimeios Didáticos, e hoje vamos falar um pouco sobre Introdução à Educação à Distância. Ah, bom, vocês receberam o material, tá? Esse aula de hoje ela é referente àquela apostila 1, que eu postei para vocês, que eu disponibilizei para vocês. Tá? Então, vamos só tirar aqui algumas dúvidas em relação, né, alguns conceitos e falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre alguns tópicos, né, sobre alguns pontos. Então, os nossos objetivos de hoje é identificar o histórico da educação à distância. Nós já vimos também, brevemente, aquela cronologia da educação à distância, mas ali nós vimos, tá só em relação ao Brasil. Então, hoje nós vamos ver em um panorama mundial. Reconhecer as ferramentas de comunicação e apoios tecnológicos para ensino à distância. Então, que ferramentas nós podemos utilizar? Qual as principais ferramentas que nós podemos utilizar durante esse processo? Identificar os elementos fundamentais para o desenvolvimento das aulas desse sistema de estudo. Tá? Bom, gente. Então, em relação aos conceitos gerais, vamos tirar aqui algumas dúvidas. Uma delas eu já falei para vocês na aula passada, então, né, eu acredito que aqui vocês já vão até saber a resposta desse segundo tópico. Então, vamos lá. Educação à distância ou educação à distância, né? Qual que é o certo? Por que eu tenho a educação à distância com crase e sem crase? Qual seria aí o diferencial? Ou então, para vocês que fizeram a leitura, vocês já sabem a resposta. Quando eu utilizo educação à distância, com a crase, essa distância ela precisa vir exemplificada. Tá? Por exemplo, vou usar um nome fictício aqui. Andréia estava a 300 metros do seu curso, por exemplo. Então, 300 metros está exemplificando essa distância. Então, a distância ela está definida que ela é a 300 metros. E aí, quando eu falo educação à distância, sem a crase, essa distância ela não está definida. Baseado nessa explicação, então qual que é o correto? Educação à distância sem crase ou educação à distância com crase? Então, vocês já sabem, né, vocês já fizeram a leitura do material, então vocês sabem que essa educação à distância ela é sem crase, tá? Porque não existe educação à distância de 1.000 metros, educação à distância de 50 metros, educação à distância, tá? Essa distância ela não é exemplificada, ela não é especificada. Então, por isso que essa educação à distância ela é sem a crase. Nós escrevemos sem a crase, tá? Então, aqui está o correto. Em relação a EAD com A minúsculo, em relação a EAD com A maiúsculo, vocês já sabem também a diferença. Tá? Aqui só para não deixar dúvida, quando a gente fala em educação em EAD, estamos falando aqui em educação à distância. Quando falamos em EAD com o A maiúsculo aqui no meio, estamos falando de educação aberta à distância. E aí, gente, o que é educação à distância? Desculpem aí que faltou aqui o acento. O que é a educação à distância? Então, nós vimos lá na nossa aula introdutória
que essa educação à distância, ela se caracteriza por né, por esse distanciamento que vai ocorrer entre o professor e o aluno. Tá, mas que distanciamento é esse? Se há um distanciamento, como que esse processo de ensino-aprendizagem ele vai acontecer diante desse distanciamento? Então, o primeiro ponto que nós temos que levar em consideração, que quando nós falamos em distanciamento, nós estamos falando nesse distanciamento do espaço físico, né, que professor e aluno não necessariamente estarão no mesmo espaço físico, só que em todas as aulas. Por que eu estou falando que em todas as aulas? Porque existem modalidades dessa educação à distância que haverão momentos de encontros presenciais. Certo? Existem outras modalidades em que vai ocorrer, né, a presença aí do encontro, vai ocorrer o encontro síncrono. Né? Nós vamos já ver essa diferença do que é síncrono e do que é assíncrono. Então, durante esses encontros síncronos, falei para vocês lá na nossa aula introdutória, na nossa aula de abertura, em que o professor, né, e o aluno, né, o professor e os alunos, eles estarão lá em conexão. Então, esse processo de ensino-aprendizagem, ele vai estar lá ocorrendo cara a cara. Mas também existem os processos que eles ocorrem de forma totalmente assíncrona, né? Como que é essa forma assíncrona? Desculpem. Você tem ali uh, materiais em formato de PDF que podem ser disponibilizados. Vocês têm, por exemplo, esse formato de vídeo, tá? Então, é uma videoaula que vocês vão assistir, né, daqui a um dia, ou daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, do momento que eu estou gravando. Estou gravando agora de dia, vocês podem estar assistindo à noite. Tá? Então, vocês não vão estar, né, tendo contato com essa aula aqui em tempo real, né? Mas vocês podem assistir em diferentes momentos, certo? A partir da resolução dos questionários, né, da leitura que vocês fazem do material. Tá? Então, isso são exemplos desse processo assíncrono. Então, o processo ele está ocorrendo, tá? Mas ele não está ocorrendo aqui em tempo real e nem presencialmente, tá? Então, você tem em vários momentos esse distanciamento entre professor e aluno, mas o processo de ensino-aprendizagem, ele continua ocorrendo. Então, a educação à distância, ela vai se caracterizar por isso. Distanciamento entre professor e aluno, e também porque a gente tem, para a nossa realidade, né, atualmente, porque a gente viu lá na aula introdutória, vamos ver aqui mais um pouco ali de histórico, que existiram, né, nos seus primórdios, outras metodologias, né, como o ensino ocorrendo por meio de cartas, ocorrendo por meio de rádios, ocorrendo por meio de TV, mas aqui, né, para a atualidade, a gente tem essa educação à distância, onde a principal ferramenta, né, vai ser aí a internet e os seus recursos tecnológicos. Tá, mas quais recursos são esses que podem ser utilizados? Que recursos tecnológicos nós podemos utilizar dentro da educação à distância? Vocês podem utilizar o celular de vocês, né? Vocês podem utilizar o computador de vocês, vocês podem utilizar a tela da TV, obviamente, a internet, ela é essencial, ela é fundamental durante esse processo, para que em algum momento, nem que seja para baixar os conteúdos, para baixar os vídeos, vocês precisam ter acesso à internet em algum momento, ok? E dentro dessas ferramentas, seja do celular, seja do computador, nós temos outros diferentes recursos, né? Temos outras diferentes possibilidades que nós podemos utilizar. Temos diferentes salas de aula virtuais em que nós podemos realizar encontros síncronos, encontros aí em tempo real. Temos diferentes plataformas para anexar arquivos. Temos os ambientes virtuais de aprendizagem, o Moodle, tá? Então a própria plataforma em que vocês utilizam para ter acesso aos conteúdos desse curso é um exemplo desses recursos, tá? Do ambiente
virtual de aprendizagem também, como vocês já viram aí na leitura dos materiais, tá bom? E aí agora, vamos ver um pouco mais aí desse histórico, só que de uma maneira aí mais detalhada e levando em consideração os acontecimentos ao redor do mundo, e não só no Brasil. Então, um dos primeiros exemplos que nós podemos considerar aí desse processo de educação à distância, obviamente, né, isso daqui não é de acordo com todos os estudiosos da área, mas, né, muitos consideram que, né, as próprias cartas de Paulo, né, que foi um apóstolo bíblico lá, foi um apóstolo lá do Novo Testamento, ele pode entrar nesse histórico da educação à distância. Por quê? Porque as cartas de Paulo, elas são, por muitos estudiosos, consideradas um dos primeiros exemplos aí da educação à distância. Porque, gente, esses manuscritos, eles eram passados de mão em mão. Eles eram passados de mãos em mãos e transferidos para diferentes regiões. E assim, né, a população da época, né, os fiéis da época, eles puderam ter acesso a esse material, certo? Então, levando em consideração esse processo, né, de transferência de mão em mão é que entra, né, no processo de educação à distância, no sentido de levar essa informação, ok? Só que nós vamos dar uma ênfase, nós vamos ver, ter uma maior ênfase a partir da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Né? Primeiro, a gente tem a questão das cartas, que elas eram muito difundidas naquela época. Então, o meio de comunicação, ele era as cartas, tá? Seja para transmitir determinada informação, para até mesmo cursos à distância, então tudo era por meio de cartas ou do rádio. Tá? Então, era assim que essas informações elas eram transmitidas, certo? E aí você deve estar pensando, tá, mas será que isso se enquadra como educação à distância? Bom, gente, para algum fim, né, você está utilizando aqueles métodos para educação, né, para educar de alguma forma. Vocês conseguem para que as pessoas tenham acesso àquele conteúdo, tenham acesso àquele material, tá bom? E aí, né, vindo aqui já para o Brasil, a gente tem o Instituto Universal Brasileiro e o Telecurso, que vão ser os exemplos mais clássicos aí da EAD, que eles já vão se apresentar mesmo com essa finalidade, né, com a finalidade de capacitação profissional, por exemplo. Aí na década de 1930, a gente tem aqui o Edgar Rocha Pinto, que ele cria no Rio de Janeiro a Rádio Escola. Então, nós temos aqui já uma rádio com esse fim educacional. Aí, em 1940, também aqui no Brasil, a gente tem o Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, que eles vão aqui utilizar o ensino por correspondência. Lembrando que essa forma de ensino por correspondência, ela não ocorre aqui, ela não se inicia aqui, mas tá lá muito antes desse processo ocorrer aqui, em 1940, eles já ocorriam em outros países da Europa, tá? Esse ensino por correspondência. Aí a gente já tem aqui em 1930 tá, um projeto chamado Minerva e a Universidade de Brasília que vai ter esse mesmo sistema desses cursos por correspondência. Aí já a partir de 1991, as tecnologias são empregadas na EAD. Tá? Desculpa, gente, tecnologias diferentes são empregadas na EAD. Então, aí a gente tem, por exemplo, o uso da televisão. Antes disso, né, nós vimos que nós tínhamos os principais meios, né, os principais canais para que esse processo ocorresse, eram as cartas ou
o rádio. Aí aqui, a partir de 1991, é que a gente vai ter o uso da televisão. Lá em 1995, a gente tem o Ministério da Educação que vai lançar um canal, né, exclusivamente voltado para a educação, com esse fim educativo mesmo. Aí vocês aqui do ano 2000 para cá, a gente vai observar um boom em relação à, à educação à distância. Tá? Alguns de vocês talvez conheçam ou já tenham ouvido falar no Telecurso 2000. Tá? Então, aí são os primeiros exemplos conhecidos pela maioria das pessoas, né? Dependendo da idade de vocês, obviamente, né? Alguns de vocês podem ser muito novos e nem se lembrar, né? Desse Telecurso 2000. E aí, né? Diferentes outros programas, diferentes outros projetos foram criados. E aí a gente vai ter a educação à distância nos moldes que nós temos hoje, conforme, né, eu já falei isso aqui para vocês anteriormente, só para deixar, tirar qualquer sombra de dúvida em relação a isso. Baseado no que a gente falou sobre o histórico, será que um curso à distância ele vai ocorrer por meio de uma única mídia? E aí, o que é que vocês acham? Então, sabemos que, para atualmente, nós temos a internet, né, que é uma das principais ferramentas aí necessárias nesse recurso. Mas como que esses cursos à distância eles podem ser abordados, eles podem ser trabalhados, né, através de quais recursos? Então, antigamente, como nós vimos aqui brevemente nesse histórico, nós tínhamos a possibilidade das cartas, depois do rádio, e era isso. Ou você tinha cartas ou você tinha através de rádios. Hoje em dia, com o advento da internet, né, existem diferentes, né, diferentes meios, diferentes mídias, diferentes plataformas para que esses cursos à distância sejam disponibilizados. Então, nós temos o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Aí vocês podem estar, AVA, nunca vi. Vocês viram, né? A plataforma que vocês utilizam para acessar esse material, ela é um AVA, né? Um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, as instituições elas podem criar esse ambiente virtual de aprendizagem para que esses cursos à distância sejam oferecidos. Existe também a possibilidade do material impresso. Então, esse material impresso ele pode ser utilizado tanto dentro de um desses AVAs, ou né, a partir de outros meios, a partir de outros recursos. De repente, se cria um curso unicamente dentro do Classroom, né, dentro de uma sala virtual. Eu sei que alguns conceitos, para alguns de vocês, podem né, estar ainda, eu não sei o que é Classroom, nunca utilizei uma sala de aula virtual, mas quando nós chegarmos lá na, na utilização do Classroom, vocês já vão né, estar familiarizados com esse termo. E aí também nós podemos utilizar chats e tarefas, e encontros presenciais com professores e alunos. Aí daí vocês devem estar se perguntando, encontros presenciais com professores e alunos, como que isso é feito em uma pandemia? Aí eu volto a falar que esses encontros presenciais acabam sendo substituídos por reuniões virtuais. Né? Os encontros passam aí para modalidade virtual. Então, gente, todos esses meios, todos esses exemplos aqui que eu mostrei para vocês, eles podem ser utilizados e, na verdade, eles serão utilizados aqui no nosso curso à distância. Então, durante a nossa disciplina, vocês terão acesso ao material impresso, né? Vocês terão acesso a tarefas, né? Em algum momento eu posso estar lá enviando chats para vocês, né? Para saber como vocês estão, como é que estão os estudos, tá? Ou vocês podem me mandar né, qualquer tipo de pergunta rápida.
ou, né, para os colegas também, de repente. E esses encontros agora que serão realizados de maneira síncronas também serão realizados. Aqui, mostrando para vocês um exemplo do Instituto Universal Brasileiro, né, do Brasão, que eu tinha falado para vocês anteriormente, e aqui um exemplo de um recorte da época, né, estudando por correspondência no Instituto Universal Brasileiro, tá? Então, aqui era uma chamada para o curso, né, para esse curso profissionalizante que era realizado por meio de correspondência aqui no Brasil, tá? Por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Tenham um bom estudo.